Fala, meu povo do Razão Tricolor, tudo bem com vocês? Sabadão, feriadão, né? A gente tá aproveitando muito os últimos dias de férias aqui, então vamos trazendo os vídeos pra gente falar o que a gente queria falar em live, mas para resumir mais e você focar e a gente focar do lado de cá, vamos fazer o vídeo. E esse vídeo de hoje é relacionado não só a você, torcedor do Fortaleza, mas a todo mundo que participa do Campeonato Brasileiro da Série A. Os 20 clubes vão ser falados aqui, porque hoje, agora de manhã, a gente vai falar sobre a rodada. O que a gente espera da quinta rodada do Campeonato Brasileiro vai ser algo, vai ser algo que a gente vai palpitar por aqui. Muitos jogos importantes, muitos jogos relevantes para o campeonato, para a liderança, para a parte de cima da tabela, alguns também para a parte de baixo da tabela. Então a gente vai fazer um apanhado e um comentário sobre todos esses jogos e, lógico, deixar os nossos palpites, porque a gente é palpiteiro e a gente acertou muito, hein? Da outra vez que a gente fez na segunda rodada, a gente acertou bastante, aí na quinta rodada tô trazendo de novo. Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o like e diz assim, continua, aí eu faço toda a rodada e eu tento fazer aqui um apanhado da rodada. Eu sei que tem muito também inscritos de outros clubes, do Vitória, do Bahia, até canalense tem por aqui, tem pessoal do Palmeiras, do Fluminense, do Botafogo, do Galo. Sei que tem muita gente de outros clubes aí, então se chega, aproxegue um pouco mais, compartilhe que a gente vai dar os nossos palpites aqui, lógico, tentando trazer informação de todos os times neste vídeo de hoje de manhã, tá bom? O que espera da quinta rodada? Só vem para você saber o que a gente vai aprontar aqui. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Mais uma vez, bem-vindo, Danilo Everton aqui no falando para você tudo o que vai acontecer nessa quinta rodada. Mas antes eu quero te pedir aquele velho e bom like, se inscreva no canal, compartilhe com teus amigos, vê se você concorda com meus palpites. Se você não concorda, bota os teus palpites aqui que eu quero ver quem vai acertar. Quem mais acertar, já pensou? Quem é que é o cabo que vai acertar tudo aqui? Então já sabe que esse vídeo é pra gente dar uma olhada na Série A. Série A que veio a semana toda de Série A, né? Teve fim de semana, teve meio de semana e agora finda no fim de semana também a quinta rodada, porque no meio da semana é Libertadores, Sul-Americana e por aí vai. Então já deixa o like para você não perder tudo sobre o Campeonato Brasileiro aqui. Vou trazer meu Power BI para a tela, já vem ele para cá, já vou trazendo aqui que é a quarta rodada. Não, mas tu falou que era a quinta, mas a gente tem que olhar a quarta rodada, sabe por quê? Essa quarta rodada, ó, ceifou o técnico. O técnico do Corinthians papocou com linha, carretel e tudo, meu amigo. O boliviano, né? Que eu nem sabia que ele era argentino. Quinteiros lá deram tchau para ele. Ramon Dias, na verdade, deram tchau para ele. Do Grêmio já tinha caiu também nessa rodada. Tô confundindo as bolas. Mas o Ramon Dias e o seu filho, mais o Quinteiros também, ó, tudinho papocaram nessa rodada, porque o destroço foi grande nessa rodada para os times. Tem muito time nessa quarta rodada que além de derrubar técnico, aumentou a pressão. Por exemplo, o caso do São Paulo. São Paulo aumentou a pressão lá para o Zubeldia lá para ver o que, é que ele faz nesse time. O do Grêmio já caiu, o do Corinthians caiu junto, né? O Mano já tinha caído na primeira rodada contra o Fortaleza. Já tem o Renato Gaúcho aí fazendo um bom começo. E o Internacional, surpreendentemente, perdeu a sua invencibilidade para o Palmeiras, nada mais nada menos o próximo adversário do Fortaleza. O Flamengo meteu a maior goleada do campeonato até o momento, 6-0. O Santos venceu o Atlético Mineiro, jogou até bem o Santos, achei interessante. E o Vitória ganhou do Fortaleza, assim como o Cruzeiro meteu um 3-0 no Bahia, assim, fora a chance, viu? Porque o goleiro Ronaldo, depois o goleiro Marcos Felipe, teve que fazer grandes defesas para não ser pior. Ia ser uma goleada maior. Mas eu vou te dizer um negócio, ó. Surpreendente esse Cruzeiro, tá? Que tava meio morto, a galera tava dizendo, ah, não vai dar mais dar certo, não dá certo, não dá certo. Ele mudou o time, tirou os medalhão e deu muito certo. Então eu só quero trazer essa quarta rodada, porque a quarta rodada foi de mexer muito no que pode acontecer nessa quinta rodada. Como a gente está fazendo um vídeo com um propósito aqui de o que esperar da quinta rodada, é importante a gente ver como vem a semana de todo mundo para a gente chegar e pensar qual que seria mais ou menos os resultados desse fim de semana, tá bom? Então já vamos começar a falar sobre essa rodada. E o Corinthians recebe o Sport. É o primeiro jogo. Abre a rodada com Corinthians e Sport lá na Neoquímica Arena. O Corinthians sem técnico, né? O interino, depois do Memphis Depay sair falando muita besteira no jogo passado,
Diz que o Corinthians não jogava futebol, que não tinha muita criatividade, só tinha um jeito de jogar, não tinha nuances para conseguir fazer os adversários ficarem desconfortáveis. Aí, Ramon Dias depois, ó, cortaram a cabeça do homem na noite ainda do meio da semana. Então, Corinthians e Sport, meus amigos, eu acho que o Corinthians deve vencer essa partida. E Neoquímica Arena, o Sport não vem bem, o Sport é o lanterna, perdeu até o Red Bull Bragantino no jogo passado dentro da Ilha do Retiro. Então, acho que o Corinthians vai se recuperar aí em cima desse esporte. Imagino que o esporte não vai pontuar. Se o esporte pontuar, é um grande resultado, tá? Você que aí é torcedor do esporte, que por acaso esteja por aqui, se o esporte pontuar, vai ser um ótimo resultado. Acho que é um resultado para se comemorar. Mas eu apostaria, se eu botasse um dinheirinho aí, eu botaria no Corinthians claramente, tá bom? Depois tem um jogaço, né? Um clássico. E essa rodada tem esse clássico, tem dois clássicos em sequência que a gente vai já falar. Tem um clássico nordestino também, só para complementar. O Vasco e Flamengo, jogo do Amazon Prime, viu? O Corinthians Esporte, só para deixar claro, é do Premier. O Amazon Prime vai transmitir Vasco e Flamengo no Maracanã. O Flamengo é o super, hiper, mega favorito, né? Super, hiper, mega. Com a volta do Pedro, o Pedro já fez 2 gols. Não dá pra gente apostar no Vasco, não. Se o Vasco também conseguir um empate aí nesse jogo, embora seja mandante, mas no Maracanã, será um baita do resultado pro Vasco, tá? Mas em sã consciência ninguém apostaria no Vasco, a não ser o torcedor mais fanático do Vasco, porque ele sabe que o time dele não joga o bastante para ganhar do Flamengo. Tem que se superar muito, tem que o Flamengo errar muito para o Vasco conseguir essa vitória aí, mesmo jogando dentro de casa. Então, deve ser o Flamengo com 13 pontos ao final da rodada. O Grêmio e Internacional, o Grenal, né? Um dos grandes clássicos do Brasil, para mim, o Grenal, o Clássico Rei, o Corinthians e Palmeiras, esse Vasco e Flamengo são os maiores clássicos do Brasil, aí, sem sombra de dúvida, são os maiores, sem nada a acrescentar ou a tirar. E é um jogo do Sport TV, 21 horas, deve ser o 4K, né? Sport TV 4K e também vai passar no Premiere. Grêmio Internacional. Grêmio sem técnico ainda, pelo até o momento que eu gravo esse vídeo, eu não vi se o Grêmio tinha colocado algum técnico. Joga na arena do Grêmio e o Internacional vai visitar o seu vizinho, né, o co-irmão gaúcho aí, o rival, né, vou falar a verdade, o rival gaúcho, e tenta recuperar o bom futebol não, recuperar as vitórias, né, porque o futebol o Internacional joga. O Grêmio tem uma parada muito dura, viu? E como levou um 4-1 pro Mirassol, deve estar assim, ó, no peito do gremista, e eu sei que tem gremista aqui também que nos assiste, essa situação de que vai ter que virar muito essa chave para tentar ganhar a Internacional. O Internacional joga muito bem na temporada, perdeu para o Palmeiras, mas nada tira o que o Internacional tem jogado. Para mim, continuo dizendo, é o time que mais joga futebol no Brasil com resultado, né? O Bahia joga muito também, mas não está tendo resultado, pelo menos no Brasileirão. Mas já vai falar do Bahia. Então eu apostaria aí no Internacional. No mais, eu apostaria um empate. Acho que o Grêmio não consegue fazer a vitória. Se conseguir, é um resultado assim de virada de chave, viu? Virada de chave de verdade. Vamos ver o que acontece, né? Estão falando em Mano lá pelo Grêmio. Vamos ver qual vai ser os novos rumos do Grêmio também. Juventude e Mirassol é um confronto que às vezes passa despercebido, 11 da manhã, né? No domingo. Mas é um confronto interessante, até porque o Mirassol, para mim, joga mais que o Juventude. Mas o Juventude dentro de casa 100%. Por isso que ele tá lá para cima. Ganhou do Ceará, ganhou do Vitória. O Juventude, nesse começo do campeonato, está enfrentando os times que ele vai brigar por rebaixamento e ele está conseguindo 100%. Vitória, Ceará. E o Mirassol é mais um confronto desse para o Juventude provar que o Jacone ganha jogo, né? E para eles seria muito importante essa vitória. O Mirassol joga bem, meteu um 4-1 no corrimão gaúcho aí do Juventude, o Grêmio. Joga bem mesmo o Mirassol. O Mirassol perdeu para o Cruzeiro, porque, enfim, má sorte, perdeu o pênalti, o Cássio fez grandes defesas, ele empatou com o Fortaleza, sendo melhor que o Fortaleza o jogo inteiro, mas empatou aos 47 minutos. É assim, é um time que joga bola. Foi para Bahia, não ganhou do Bahia por um impedimento de meio centímetro, mas jogou muita bola lá na Bahia também. Vai enfrentar o Grêmio, mete um 4-1 no Grêmio e joga contra o Juventude aí. Vai ser um jogo interessante. Vai ser um jogo legal de assistir 11 horas da manhã, né? Aquele jogo que a gente diz, "Vixe, aí é calo nos olhos". Não. Acho que vai ser um jogo legal, mas eu apostaria que
eu apostaria que o Juventude vai perder essa sua 100% em casa, tá? Acho que o Mirassol ganha esse jogo. Acho que o Mirassol tá jogando bola mesmo. Eu tenho acompanhado o Mirassol de perto, mas e acho que ele joga mais bola que o Juventude. O Juventude vai ter que se transformar, porque até assisti um pouco do jogo Juventude Ceará, o Ceará saiu na frente e tal, o Juventude foi na força ali da torcida, né? Do estádio. Acho que o Mirassol joga mais que o Ceará, por exemplo, e joga mais que o Juventude. E acho que o Mirassol deve levar essa partida aí, deve ganhar a primeira fora de casa do Campeonato Brasileiro. Histórico aí, pode ser um dia histórico para o Mirassol. Mas o Jacone é muito forte. Eu fico muito em dúvida nesse confronto. Mas apostaria no Mirassol. E você apostaria em quem? Corinthians e Sport, Vasco e Flamengo, Grêmio Internacional, Juventude e Mirassol. Quem é os teus palpites? Bota aí que a gente vai continuar por aqui. Aí às 4 da tarde do domingo vai ter o Atlético Mineiro contra o Botafogo. Esse jogo aqui é um jogo em que o Galo não tá bem. O Galo é vice-lanterna, só fez 2 pontos no campeonato. O Cuca, por mais identificação, já tem uma torcida pedindo um pouco ali de fora Cuca e etc. Mas acho que o Galo volta os caminhos da vitória, porque o Botafogo do Paiva não joga nada, gente. O Botafogo tem resultado, mas não tem bola. Não é aquele Botafogo do ano passado. Não dá para comparar os dois times, tá? Não dá para comparar o Botafogo do ano passado com esse Botafogo de 2025. Acho que o Galo vai fazer os primeiros 3 pontos, mas temos que ver, porque o Galo também ele mesmo se confunde com ele mesmo e não sabe o que é que ele quer, né? Então o Galo precisa vencer e acho que ele pode ter a sua primeira vitória no campeonato contra o Botafogo. Apostaria no Galo. São Paulo e Santos, cara, é um jogo que pra mim é a cara do empate esse jogo. Mesmo sendo no Morumbi, só a torcida do São Paulo. Aqui em São Paulo não tem torcida dupla, né? Não tem divisão de torcida no estádio, mesmo sendo um clássico Sansão, né, que chama. Mas acho que o São Paulo não tem esse cacife para ganhar do Santos, nem o Santos tem esse cacife todo para ganhar do São Paulo. E aí o Zubeldia pode ser o último jogo do Zubeldia no São Paulo, a não ser que ele vença. Se ele vencer, acho que aí ele não, ele alivia um pouco essa pressão que tá tendo muito grande aqui em São Paulo. Ele é maluquinho da cabeça, né? O cara foi perguntar uma parada pra ele perguntou se o cara era palmeirense, se o cara era corintiano, e tipo, ele é doido, ele é maluco aquele cara. E, e o Santos vem aí no seu rame-rame, né? Aquele rame-rame do Santos. Faz uma partida boa, outra partida não é tão boa, uma partida péssima, outra partida vai melhor. Eu apostaria muito no empate esse jogo aqui. Acho que é o clássico que dos três, né, clássicos aí, do Vasco e Flamengo, Grêmio Internacional e São Paulo e Santos, acho que é os dois times que estão mais iguais aí. Não tem não tem pendente a balança para nenhum. Eu acho que Santos e São Paulo é muito equilibrado e acho que o Santos São Paulo sai pelo empate. Você acha que não? Coloca aí. Fluminense e Vitória vem de um jogo em que o Fluminense está 100% com a saída do Mano, né, com o Renato Gaúcho. O Vitória teve a sua primeira vitória contra o Fortaleza. Eu acho que o Fluminense ganha do Vitória, tá? Acho que não tem muito esticar a baladeira aqui não. O Fluminense vai vencer o Vitória. Só que o Vitória surpreende também dentro de casa, empatou com o Galo. Então o Vitória vai fazer jogo duro, mas eu acho que no final das contas sai a vitória do Fluminense. 6h30 também tem nosso jogo, né? Fortaleza e Palmeiras. Jogo da Record, da Cazé TV e do Premier. E eu acho que o Fortaleza aí, ele vai brigar com todas as suas forças para manter a sua invencibilidade dentro de casa desde 2023, né? Desde 2023. O Palmeiras não tem muita sorte. O Palmeiras só venceu uma vez na história do Campeonato Brasileiro jogando no Castelão contra o Fortaleza. A gente vai fazer o pré-jogo mais tarde, vai sair outro vídeo aí mais tarde ou amanhã de manhã, não sei como é que tá a programação, mas eu sei que vai sair outro vídeo e você vai ver tudo que eu falo, o raio-x dessa partida. Acho que o Palmeiras deve vir poupando, porque joga na Bolívia no final, no meio de semana. Já ganhou do Internacional os 3 pontos. O Palmeiras está fazendo 2 jogos fora de casa. Jogou no Sul, voltou para São Paulo, vai de São Paulo para Fortaleza. Depois volta para São Paulo e vai para a Bolívia, né? Lá enfrentar o Bolívar na altitude. Então acho que o Palmeiras vai mesclado com esse time. Acho que o Fortaleza, por mais que não esteja jogando bem, jogando ruim, não tenha muita criatividade do meio para frente, a zaga deu umas vaciladas no jogo contra o Vitória, mas acho que o Fortaleza deve conseguir manter aí a sua vida em casa sem derrota.
Não aposto vitória do Fortaleza, não, mas aposto no empate por todo esse cenário do Fortaleza. Tá com muita pressão, torcedores buscando jogador no aeroporto, é, e o Abel não tem muita sorte dentro de Fortaleza, lá no Castelão, contra o Fortaleza. O Vojvoda sabe jogar bem esses confrontos entre Abel e Vojvoda, os dois técnicos mais longevos desse campeonato, desse Brasileirão. E o Palmeiras vai vir mesclado também, então acho que o Fortaleza tem a capacidade sim do empate aí. Eu apostaria em empate. Acho que o Fortaleza não tem essa. Não dá para ter confiança que o Fortaleza vai ganhar, não, mas o Palmeiras pode vencer o Fortaleza. Por isso que a odd do Palmeiras é muito maior que a do Fortaleza, né? A do Fortaleza, para vencer o Palmeiras, tá 3 e tanto, e a do Palmeiras aí tá 2 e 2, 2,2, uma coisa assim. É difícil, acho que o Palmeiras é o favorito dentro do Castelão para esse jogo, mas por todo esse cenário, eu acho que o empate aí vai rolar. O Bragantino e Cruzeiro, meus amigos, é um jogo que eu não sei o que esperar desse jogo, porque o Cruzeiro melhorou demais quando tirou os medalhões, né, que eu falei nesse instante, na quarta rodada. E o Bragantino vem com a moral da porra, mano. Ganhou do Vitória, ganhou do Sport dentro da Ilha do Retiro. O Bragantino não tem um bom time, mas o Seabra tá conseguindo encaixar o time do Bragantino. Acho que não vai figurar nas partes de cima, mas eu acho que vai ficar ali na meiuca, né? Naquela meiuquinha ali de Sul-Americana e brigando alguma coisa de uma pré-Libertadores, ou se desandar um pouquinho o carro, ele vai brigar ali mais para baixo. Mas eu não sei, é um jogo realmente que eu não tenho favorito. Acho que o Cruzeiro melhorou muito com as mudanças. O Bragantino tem melhorado no campeonato. Para quem viu a primeira partida contra o Ceará, que ele correu atrás do resultado, e o time que jogou contra o Sport é um time muito mais consistente, um time que sabe muito mais o que fazer com a bola do que naquela primeira rodada. É bem difícil apostar nesse jogo aí, é bem difícil palpitar nesse jogo aí, mas eu iria de Cruzeiro, pelo momento. O Cruzeiro jogou bem contra o Bahia, tá tendo mudanças relevantes ali no time. E o Jardim lá tá conseguindo fazer esse Cruzeiro jogar. Jogo do Premier aí acho que foi da Cruzeiro, tá? Acho que foi a primeira vitória fora de casa que eu falei aqui. Não, a do Flamengo é fora de casa. Acho que o Flamengo e Cruzeiro devem levar. E o Palmeiras tem uma grande chance também de ganhar do Fortaleza. O Bahia e Ceará vai ser na segunda-feira, gente, 20 horas, né? E esse Bahia e Ceará é um jogo em que o Ceará tá melhor no campeonato, tem feito mais pontos. O Bahia joga bola, mas não tem resultado. Mas o último confronto na Copa do Nordeste, o Ceará abdicou de jogar no primeiro tempo. O Bahia amassou o Ceará, depois o Ceará equilibrou, mas já era tarde e já perdeu o fio da meada. Jogo do Sport TV do Premier, acho que da Bahia. Acho que o Bahia vai fazer os primeiros 3 pontos aí. Mas tem que ver como vai ser o porte do Condé em relação ao Rogério Ceni, porque, repito, do jogo do Campeonato do Nordeste, Ceará foi muito covarde no primeiro tempo, depois no segundo tempo ele foi querer sair, aí o Bahia foi mais covarde do que o Ceará, e o jogo dos covardes, né, cada tempo, mas os dois times jogaram bem cada tempo também, o adversário. Eu apostaria no Bahia, fazer os primeiros 3 pontos e para 6 pontos aí. Então tá aí, esses são os meus palpites da rodada. Eu quero que você fale aí os palpites da rodada. Esse quadro também aqui no Razão é bom que integra mais gente. E mais que é isso, né? A gente também vocês conseguem entender onde vai passar cada jogo. Lógico, todo mundo sabe que tendo Premier passa quase tudo. E tendo o Amazon Prime vai passar um jogo por rodada. Então mas lógico, as TVs abertas sempre tem essas mudanças aí de grade, etc. Por exemplo, Atlético Mineiro e Botafogo passa para o Rio e uma grande parte do país. São Paulo e Santos passa para São Paulo e outra grande parte do país. Então as grades são divididas da Globo nas 4 da tarde. E a Record não, a Record é Brasil inteiro, 6h30, com Fortaleza e Palmeiras. Tem Sport TV no meio aí para o Grenal e para o Bahia e Ceará. Mas tá aí as transmissões. Vocês acham que eu vou acertar muito? Na segunda rodada que eu fiz, eu acertei bastante, tá? Eu acertei bastante. Eu não errei muito, não. Fui muito longe, não, nos meus palpites. Mas vai que a gente acerta mais um pouquinho, né? E ajuda você aí a fazer alguma coisa aí, né? Com esses palpites. Então, coloca também teus palpites que a gente quer saber. E ficamos por aqui. Não esquece antes de sair, cara. Não esquece, não. Antes de sair, tu deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Comenta, que é muito importante pro YouTube. Tem um botão agora que o YouTube liberou pra gente aqui do Razão, que é hypar. Que diabo é hypar, Danilo?
Mas eu não sei direito não, mas eu sei que se você colocar, ele empurra para mais gente. Então tem um botão ali aqui embaixo, depois tem o curtir, o inscrever, o descurtir também, né? Se você não gostou do vídeo também. Mas mais embaixo tem hypar. Você só clica assim, ó, hypar. É hypar o vídeo, é empurrar esse vídeo para mais gente saber. Então, se você tiver um tempinho aí para fazer isso, se assistir TV não vai conseguir não, mas no celularzinho você vai conseguir hypar no computador. Então, hype aí para nós, só para a gente testar essa nova ferramenta do YouTube, tá bom? Beijo no coração. Repito, mais tarde ou amanhã de manhã sai o vídeo de pré-jogo. Fica ligado que você for inscrito e com o sininho ativado, você tem a notificação do grande pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras, 6h30 da noite, transmissão da Record. Valeu, grande abraço. Fui! Oh, meu amado.